Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo introdutório sobre sistemas complexos e redes, eu gostaria de discorrer um pouco sobre redes no mundo real. Seguindo a classificação de um autor norte-americano chamado Newman, as redes do mundo real têm sido agrupadas em quatro categorias: redes sociais, redes de informação, redes tecnológicas e redes biológicas. Claro que outras classificações são possíveis. Para estudar uma rede, é preciso estudar tanto a topologia, ou seja, a estrutura do grafo, quanto as suas funcionalidades, ou seja, as tarefas executadas neste grafo. Veja, por exemplo, essa rede de distribuição de gás natural na Europa. Como podemos avaliar a importância de um nó? Isso depende da funcionalidade desejada. Suponha que a funcionalidade seja o abastecimento de gás. Nesse caso, os nós de entrada da rede são muito importantes. Por exemplo, a Algéria, que fica aqui no norte da África, vende gás para a Europa. Aqui do Mar do Norte, a Inglaterra e a Noruega também exploram e vendem gás para a Europa. Tem vários nós de entrada aqui na rede. A Rússia é um grande fornecedor de gás para esses países europeus. Então, esses nós de entradas são muito importantes. Agora, suponha que a funcionalidade seja a rentabilidade da rede, ou seja, as tarifas, etc., né? Então, em cima dessa mesma rede, nós podemos ter essa segunda funcionalidade. Nesse caso, os nós que ficam aqui sobre a França e a Alemanha, que são grandes economias, esses nós, obviamente, eles têm mais importância que os nós periféricos, por exemplo, o nó aqui de Portugal, etc., que é uma pequena economia comparada com essas economias da França, Inglaterra, Alemanha, etc. Nós vemos que os dados empíricos ajudam a refinar modelos de redes que, por sua vez, podem ser usados para fazer simulações e previsões. Uma rede social é um conjunto de pessoas ou grupos de pessoas com padrões de contatos ou interações entre si. Veja esse grafo aqui, por exemplo, que ilustra a posição central da família Médici na Florença daqueles anos de Renascença. Naquela época, a família se preocupava muito com os casamentos, para que a riqueza e o poder ficassem concentrados nas mãos de poucas pessoas. Como quantificar a importância de um nó? Nesse grafo, dá para perceber que o poder de influência da família Médici mostra que um parâmetro de centralidade pode ser um dos indicadores de importância. Outro exemplo, as autoridades sanitárias encarregadas de erradicar doenças sexualmente transmissíveis costumam trabalhar com modelos. Esse grafo aqui ao lado ilustra um estudo sobre uma rede de contatos entre pessoas. Note que esse grafo tem a topologia de uma rede complexa, com alguns nós, com muitas conexões funcionando como hubs. Uma pergunta que pode ser feita seria: como avaliar a importância de cada aresta num grafo? Ainda sobre redes sociais, em 1967, um psicólogo norte-americano, Milgram, realizou um experimento que ficou conhecido como Small World, ou mundo pequeno, para comprovar que entre duas pessoas escolhidas aleatoriamente há uma rede de conhecidos de, em média, 6 pessoas. Ele solicitou a 297 pessoas na cidade de Omaha
que reenviasse uma carta que estavam recebendo a uma determinada pessoa habitante da cidade de Boston, que fica a mais de 2.000 quilômetros na costa leste dos Estados Unidos, se conhecessem essa pessoa. Caso contrário, elas deveriam enviar para um conhecido que pudesse conhecer essa pessoa. Você recebia a carta com o nome da pessoa em Boston e a profissão dela. Suponha que você não conheça essa pessoa, mas você sabe que essa pessoa trabalha como dentista. O que você poderia fazer? Bom, eu não conheço, mas pode ser que o meu dentista conheça essa pessoa. Então, a carta era enviada para esse dentista. Esse dentista pode ser que não conhecesse a pessoa lá em Boston, mas possivelmente ele diz: Ah, eu tenho um amigo dentista lá em Boston, vou enviar para ele. Surpreendentemente, 67 dessas cartas chegaram ao destino em Boston. Ao analisar as assinaturas nas cartas, Milgram constatou que, em média, havia 6 pessoas participantes, ou 6 graus de separação entre duas pessoas quaisquer. Dois cientistas chamados Watts e Strogatz propuseram um modelo de rede com algumas características de redes regulares e outras de redes aleatórias. Ele partia de uma rede regular como essa mostrada aqui na esquerda. Note que cada vértice aqui tem o mesmo número de arestas dos seus vizinhos. Partindo dessa rede regular, várias arestas locais são substituídas por arestas de longo alcance, como essa daqui, por exemplo, de acordo com uma probabilidade P previamente definida. Note que esse grafo regular, na medida em que ele for crescendo, a distância, por exemplo, entre esse nó e o seu nó oposto, diametralmente oposto, vai crescendo na mesma proporção linear. Mas, se você colocar algumas arestas como essas, que cruzam o grafo, o que se constata, o grafo pode ir crescendo e a distância média entre os nós não cresce na mesma proporção. O segundo modelo são as redes de informação, também chamadas de redes de conhecimento, porque uma informação faz referência a outra, de modo que se torna possível navegar entre as informações. Um exemplo disso é a rede de citação de artigos. O autor pega um primeiro artigo e vê todos os outros autores que são referenciados nesse artigo. Aí ele pesquisa cada um dos artigos referenciados. A web também é uma forma de rede de informação funcionando como um serviço da internet, ou seja, uma funcionalidade da internet. Nós vamos considerar a internet como a rede física de servidores e cabos, e a web como a rede de páginas e links. Portanto, para nós, ela não vai ser sinônimo. As páginas, elas contêm links para outras páginas, como mostrado nessa figura aqui. Algumas são muito mais referenciadas do que outras, por exemplo, os grandes portais. Algumas páginas referenciam uma quantidade enorme de outras páginas, por exemplo, os mecanismos de busca, como o Google. Essas páginas também se organizam na forma de uma lei de potência, ou seja, o que se verifica é que vários nós passam a funcionar como hubs. A terceira categoria são as redes tecnológicas, como a rede elétrica. Redes tecnológicas são construídas pelo ser humano para a distribuição de algum serviço básico, como eletricidade ou dados.
por que os engenheiros interligam, por exemplo, a rede elétrica de um país? Porque a interconexão entre sistemas de transmissão permite um melhor uso dos recursos. Outro exemplo importantíssimo de redes tecnológicas é a internet, entendida como a interconexão no nível físico, ou seja, através de roteadores e enlaces de dados. A internet, ela também apresenta uma interconexão no nível de sistemas autônomos. Nós voltaremos a esse tema num outro vídeo, mas basicamente são agrupamentos de redes que possuem autonomia de roteamento. A internet é uma rede de redes. Cada sistema autônomo corresponde aproximadamente a um provedor ou a um Internet Service Provider. A quarta categoria são as redes biológicas, que representam sistemas biológicos considerados atualmente como os sistemas complexos mais desafiadores para a ciência. Veja, por exemplo, essa rede de interações alimentares entre predadores, presas e um lago norte-americano, com destaque para essa espécie de peixe aqui, que tem entre suas fontes de alimentação, a própria espécie. Por isso, nós temos uma aresta aqui que parte e retorna ao mesmo nó. Outra rede de interação entre os genes do fermento. Para grandes redes biológicas como essas duas mostradas, as propriedades estatísticas das redes ajudam a compreendê-las melhor. Nossas células funcionam através da interação entre diversas moléculas, como enzimas, proteínas e ácidos nucleicos. Na rede metabólica mostrada ao lado, os vértices representam as moléculas e as arestas as interações. Eu gostaria de citar um paper muito influente, escrito em 1948 por um cientista norte-americano chamado Weaver, que dividiu os avanços científicos dos últimos séculos em 3 categorias: simplicidade organizada, complexidade desorganizada e complexidade organizada. A simplicidade organizada se refere àqueles problemas científicos do século XVII, XVIII e XIX com 2 ou 3 variáveis, como na análise da trajetória de uma bola de bilhar, que, ao receber um impacto com uma força F e tendo uma massa m, se desloca com uma aceleração a. Agora nós estamos entrando na época da complexidade desorganizada, que envolve problemas como milhares de bolas de bilhar ou bilhões de partículas de um gás se chocando. Em vez de usar as leis da física newtoniana, nós podemos usar a teoria de probabilidade ou as leis da mecânica estatística e trabalhar com valores médios, como a pressão, a temperatura e o volume de um gás. No século XXI, nós estamos agora na fronteira da ciência mais fortemente caracterizada pela complexidade organizada, que abarca problemas com um número intermediário de variáveis, mas o mais importante ainda é que os seus elementos constitutivos formam um todo orgânico organizado, como num sistema econômico estabilizado. Os seus elementos constitutivos
formam uma totalidade com um comportamento diferenciado. Eles são caracterizados, esses fenômenos, como sistemas complexos e envolvem problemas da biologia, da economia, da sociologia. Neste curso, nós vamos dar ênfase ao estudo de fenômenos de complexidade organizada.